Então, pessoal, nós agora diante de um novo conteúdo, né? Mostrando aqui para vocês o que será visto agora. Então, nesta unidade, vocês vão ler contos de enigma e de suspense para identificar nos textos pistas que ajudem a desvendar a trama. Vocês devem saber que tem muita gente que gosta de enigma, né? Então, assim, filmes de suspense, né? Enigma. Então, porque mexe muito com a imaginação da pessoa. Mexe muito, assim, com a, a mente, né? Então, tem algumas pessoas que gostam muito e conseguem desvendar com muitas facilidades, né? Com muita facilidade. E uma coisa interessante é que também muitas vezes pode ser surpreendente. Aquilo que você menos espera, né? Ou a pessoa que você menos espera, de repente pode ser o criminoso, pode ser o ladrão, né? Então é bastante interessante por causa disso. Só ressaltando que nem sempre quer dizer que seja um crime, né? Mas na maioria das vezes tem um crime, tem uma morte, né? Tem um desaparecimento. Filmes de suspense costumam ser muito profundos, né? Por causa disso, porque sempre tem uma surpresa. Também reconhecer como a descrição de personagens e cenas contribui para a construção do mistério e do suspense. Então, a característica, né, ou as características dos personagens, ou as características do ambiente, ajudam muito também a desvendar o mistério, né? Que é uma coisa assim, conforme eu já falei, surpreendente que a maioria das pessoas gostam. Reproduzir as falas de personagens de modo eficaz. Ou seja, vocês se lembram quando foi trabalhado o texto de dramatização, se eu não me engano, se eu não estiver, texto dramático mesmo. Então, assim, se a pessoa está alegre, está triste, está com medo, coisa e tal, né? Se ela olha, se ela treme, né? Como se diz, treme na base. Então, reproduzir as falas dos personagens também influencia muito. Inclusive, eu vou só tirar uma ressalva aqui. Eu não sei se vocês conhecem ou se quem conhece gosta de assistir. Tem alguns programas na internet, no YouTube, que nós encontramos pessoas que leem, né, conseguem ler expressão facial, expressão corporal. Então essas pessoas, elas têm uma facilidade muito grande para talvez ajudar a desvendar um mistério, né, desvendar se a pessoa está mentindo, se a pessoa está representando, né? Se quando a pessoa é acusada em um jogador, vamos fazer de conta, uma pessoa famosa é acusada de estupro, ou uma mulher acusa o marido de ter violentado, estuprado o filho, né, o neto, sei lá, ou se traiu alguém. Então tem a expressão corporal, né, o tom de voz, o olhar, a fala ajuda muito, né? Então tem pessoas que gostam muito daquelas expressões, né, porque ajudam a desvendar alguns mistérios. Planejar e reproduzir um conto de suspense. Isso aqui já vai ficar para a parte de produção, né? E essa outra parte aqui também já não faz a parte da literatura, mas nessa unidade vocês vão identificar a diferença entre as vozes verbais e o efeito que esses usos provocam, certo? Agora, se vocês forem analisar a imagem que nós temos, tem uma observação aqui, que essa imagem aqui é uma arte, né? Que imagem que é essa? Vamos ver aqui. Essa imagem aqui, ela é uma arte. Ela é bem mais que isso, né? Isso aqui é só uma ideia. Então, ela é uma arte. Aí está aqui, água forte, a designação antiga dada ao ácido nítrico dissolvido em água. É o nome da técnica de gravura, a entalhe em que se marcam traços na camada protetora, ou seja, de cera, por exemplo, de uma placa de metal, a qual imersa em ácido nítrico, tem esses traços transformados em sulcos pela ação corrosiva do ácido. Isso aqui é em relação à imagem, lembra, tá? Então, nós falando aqui sobre gêneros. O gênero é contos de enigma e contos de suspense, tá? Que é esse gênero estudado agora. A esfera de circulação é literária, né? As reflexões sobre a língua já é a parte da gramática. O tema transversal é pluralidade cultural, tá certo? E a atividade interdisciplinar está envolvida com a arte. Uma coisa que eu particularmente gosto muito, muito mesmo em língua portuguesa, é porque sempre tem arte no meio, né?
E muitas vezes quem gosta de português gosta de arte, quem gosta de arte gosta de língua portuguesa também, tá? Porque sempre tem algumas coisas que incluem, tá certo? Então vai ser uma parte do nosso estudo, né, bastante interessante. Caso vocês venham observarem a imagem, né, tem o título aqui, Decifra-me ou Te Devoro. Aí vocês observem que a imagem que não está mostrando o todo, né, está mostrando parcial, ela tem uma parte que é obscura, assim, na parte superior, né, do lado esquerdo. Aliás, do lado direito, ele é escuro, né? E daqui para frente, onde essa pessoa que está andando, ele é um pouco claro, né? Como se ele estivesse indo na direção à luz. Vocês sabem um pouco porque tem menos traços escuros e também por fazer sombra, né? Será o que significa isso? Trocando ideias, vocês vão olhar aí, esta imagem reproduz uma gravura em água forte, que é o que foi falado lá em cima. Ou seja, sombras noturnas, né? E essa imagem é do pintor e gravurista norte-americano Edward Hopper, que ele nasceu em 1882 e morreu em 1967. Então, se vocês observarem, seguindo o caminho que geralmente os nossos olhos fazem, né? Que é da esquerda para a direita e depois de cima para baixo. A pergunta, que elementos são representados nessa cena? Então, vocês sabem, o principal aqui é um homem, né? Tem aqui um homem que está andando por um lugar vazio, né? E nós vemos que a parte, né? Uma parte da calçada, um fragmento da rua, nós vemos que tem a sombra dessa pessoa, né? De um poste e uma fonte de uma casa, né? Que está às escuras, aqui assim, né? Tipo assim, talvez, né, de entender, cometeu um crime, né, aquela coisa obscura, e ele está saindo de fininho, talvez torcendo para não ser visto, né, quem sabe aí vai ficar mais um crime aí sem ser desvendado quem é o criminoso. Isso aí é uma hipótese, tá, pessoal, que geralmente nos mistérios é ladrão, é assassinato, né, essas coisas assim, o que não quer dizer que os 100% deles sejam. Nós temos uma segunda pergunta que diz: esses elementos são representados por meio de pinceladas, manchas de cor, linhas ou pontilhados. Então, nós sabemos que são retas, né, linhas retas, assim, aqui assim mais escuro, e elas vão se destransformando aqui, elas vão ficando um pouco mais claras, até tem um lugar, né, na imagem que sequer apresenta manchas ou as retas. Que sentimento essa gravura desperta em você? É uma resposta pessoal, mas de uma forma geral é um suspense, medo, né? Escuridão, noite, né? Talvez uma noite silenciosa, sombria. Agora eu pergunto, que cores predominam na imagem? Em que elas contribuem para criar o clima na obra? Então, as cores predominantes são preto e branco, né? O fundo preto e uns riscos brancos. Tem o homem que ele é todo, né, preto, a imagem, o homem preto assim, né, o desenho. Então, é uma resposta pessoal, lógico, mas lembra um mistério, né, conforme já falado. Que parte da figura está mais iluminada? Onde a luz incide e que efeitos ela produz? Então, iluminada a direção que ele está indo, né? Então, é como se o homem estivesse saindo de algo que o estivesse perturbando, estivesse incomodando, né? Que ele tenha praticado ou que ele tenha sofrido a ação, certo? Tipo assim, saindo das trevas. E essas cores contribuem para uma criação de atmosfera, né? Esse cenário seria adequado para que tipo de história? Conforme o nome já fala, né? Tipo assim, um crime, um suspense, talvez uma história de terror, né? Uma história assim de crime, alguma coisa semelhante, certo? Eu acredito que ninguém tenha nenhuma dúvida, né? Que ficou claro, tá bom? Então nós vamos concluir o nosso estudo. Espero que tenha ficado claro para todos.